preparadas, né? Porque Maranata, nós oramos aqui, graças a Deus que o Espírito Santo de Deus ainda está aqui, não somos órfãos, ainda temos o Espírito Consolador, então ainda por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque ainda nós podemos clamar, porque ainda nós podemos pedir, porque o Espírito Santo faz a obra dele ainda aqui na terra, de libertação, de salvação, de cura, porque depois que nós somos arrebatados, graças a Deus, combatemos o bom combate, terminamos a carreira e guardamos a fé. E podemos dizer Maranata, né? Amém? A irmã Marta, né, Martinha? Vai estar contando um testemunho. Amém? Deus ontem fez grandes coisas aqui, viu, irmão? Glória a Deus, né? Nós estávamos orando pela criança, quando eu pensei que a criança estava dormindo, a criança tinha sido, acho que, arrebatada, viu? E ela não acordava de jeito nenhum. Eu falei, Jesus, foi um mistério muito grande, né? Amém? Graça e paz, irmão. Bom, ontem a minha neta estava dormindo e tinha uma fila ali de gente para vir. E eu estava acordando ela, mas ela não queria acordar. Aí depois ela acordou, eu falei, ó, você vai despertar quando acabar eu levo. Aí ela, não, que eu vou embora, eu ligo para o meu pai, porque eu vou embora e vou embora. E fazia umas caretas, e eu, em nome de Jesus, você vai lá sim. Ela, não vou, e queria ir embora mesmo, e chorando. Aí a Raquel também perguntou por que ela estava chorando. Aí eu levantei ela, quando eu levantei, ela quis sentar. Ela falou, vó, estou com muita dor na perna, eu não vou, que eu quero morrer. Aí eu já fiquei assim com medo, assim, eu fiquei orando. Aí eu trouxe, acho que foi a Sandra, pegou ela, ajudou a levar. Aí, mas não faz. Aí colocamos ela aqui e ela pagou. E aí a gente começou, fiquei assim com medo. Confesso que eu fiquei com medo, porque a pastora Lucy já tinha falado algo e eu comecei a orar. Então eu fiquei com medo, aí foi chamado, acho que o pastor Davi, e naquela coisa eu não via nem quem estava ali, que eu estava nervosa. E ela dormia, e eu levantava o braço, caía, ela ficou molenga, aí não fazia nada. Aí depois, todo mundo estava orando, e graças a Deus, aprendi do espírito da morte. E aí depois, eu conversando com ela, ela falou assim, vó, a senhora passou a mão na minha barriga? Eu falei, não. Ela falou, vó, estava tirando de dentro para fora alguma coisa, porque ela sentiu passar a mão assim, um negócio, tipo uma cirurgia, pelo que ela me falou. Então, o que estava de dentro para fora foi sair em nome de Jesus. E eu estava ali deitada, eu me entreguei assim para o Senhor, porque eu tinha uma infecção de urina há muitos anos, acho que tem mais de 5 anos. E eu fui no médico, fiquei internada. Tinha pastor de fora que vinha aqui e orava, mas nunca fiquei boa. E eu nem bebi água assim muito, porque a dor é muito doído mesmo. Aí eu ficava na escola o dia todo, chegava em casa, eu chorava. E toda vez que eu ia ao banheiro, eu orava primeiro para depois ir, porque era muita dor. E aí ontem eu fiquei aqui, saí, aí depois eu fui no banheiro. Eu tomei mau susto, porque eu não senti dor. Aí eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu peguei, hoje de manhã também foi a mesma coisa, o dia todo. Para a honra e glória do Senhor, eu não senti mais a dor, em nome de Jesus. E foi uma bênção hoje, graças a Deus, louvada por isso. Glória a Deus, isso que é Deus, né? O Deus que cura, irmão, o Deus que cura. Isso é testemunho, né? Uma infecção de muitos anos. E ela até ficou procurando a dor e a dor estava tão acostumada com a dor, que a dor, pensando que a dor estava ali, e a dor já tinha ido embora, porque Deus olhou, né? Não é sobre a fé, é sobre o momento, é sobre o propósito. Nós estamos aqui debaixo de um propósito, irmão. Então, se você está aqui, você está com um propósito mesmo de receber algo de Deus, creia.
creia, irmão, creia que Deus já está fazendo, né? Não espera o final para receber, já receba agora, já receba o toque agora, já toma posse agora, já diga, Senhor, essa bênção já é minha agora, né? Nós oramos pela criança, a minha criança sentiu Deus fazendo uma cirurgia, realmente um espírito de morte muito grande, mas nós oramos, a igreja orou e Deus, o nome do Senhor está sendo glorificado nessa noite, amém? Tem mais alguém que quer contar um testemunho, alguma experiência que teve ontem? Ivone? Amém. Glória a Deus. Shalom, amada igreja, na paz do Senhor. A minha experiência não, meu testemunho é grande, mas eu vou só resumir. Em 2021, aconteceu muitas coisas para mim, né? Coisas mais para ruim, né? Mas às vezes as coisas ruins acontecem para vir as boas. E a gente não entende o trabalhar de Deus. Eu, desde 2010, que eu recebia, né, um benefício, que eu tenho paralisia infantil, e só que eu botei as minhas filhas. Depois a minha filha arrumou em serviço, e eu acho que o monitoramento, né, o meu B, não sei o que é, que pesquisa, né? E minha filha arrumou um serviço e fechou. Só que ela estava no cadastro, a Bianca, né? Aí, quando foi em 2021, aconteceu que ela tinha um relacionamento, o relacionamento dela acabou, né? Terminou. Aconteceu um acidente comigo e com ela, quebrei um braço, tudo no mês só. E o meu benefício foi cortado, tudo no mês só. Tudo, parece que foi um dilúvio, né? Eu falei, oh meu Deus do céu, a coisa está ruim para mim, né? Mas eu aqui adorando, não parei, não deixei de vir um dia no culto. Cada dia que eu vinha, eu era alimentada. Não é só no bom que a gente que tem que estar na presença de Deus. É no bom e no pior, é melhor ainda a gente estar na presença. Porque Deus nos sustenta. Deus dá força para a gente continuar. Porque se a gente for olhar para o problema, a gente cai. A gente cai e cai feio. E eu continuei. Entrei em recurso, fui no INSS, falei que tinha feito o cadastro, tudo certinho e nada. Passou um ano, passou 2. Eu falei, vou entrar em recurso sozinha, não vou botar advogado. Não botei advogado. Quando foi depois, uma pessoa falou para mim bem assim, Ivone, no INSS tem que ser com advogado, porque senão não vai. Eu digo, eles têm os advogados deles, eles enrolam e não dão. Aí eu amei, mas eu tenho um Deus, né? Eu creio e eu tenho um Deus que está do meu lado, é meu advogado. Entrei em recurso sozinha. Aí depois uma prima minha falou, Ivone, o Ivan, que é um primo meu, ele está como advogado agora. Manda ele dar uma olhada. Aí eu dei. Botei na mão dele e digo, aqui, Ivan, está acontecendo isso e isso, só que eu tenho meu problema, né? É um benefício e é um direito meu. Aí ele falou bem assim, tá bom, Ivone, eu vou entrar. Quando ele entrou com as papeladas, de novo, novamente, eles negaram o meu recurso que eu tinha entrado. Eles negaram. Aí, quando eles negaram, ele entrou, ele deu a defesa. Quando ele deu a defesa, aí eles anularam. Antes de ontem, hoje eu ia ter perícia. E eu falei 2 dias antes, Senhor, eu não quero ir para essa perícia. Eu não vou para essa perícia. Eu tenho o laudo tudo na mão, mas eu não vou. 2 dias antes, Senhor, eu quero a resposta do Senhor. E dentro de mim, gente, era muito trancado. Não era para mim ir para a perícia. Aí, quando foi antes do dia 19, eu fui olhar lá no INSS. Aí eu não entendia nada. Eu falei, mas eu acho que foi concedido para mim. Anularam o acordão. Anularam. Aí eu falei, liguei para ele, para o meu primo. Falei, Vitor, eu não quero ir para essa perícia e o meu negócio deu, Vitor. Aí ele falou, Vânia, eu olhei, não deu nada. Antes de ontem eu olhei, não teve resposta. Aí eu falei, mas olha lá para tu ver. Aí quando foi depois, aí ele ligou. Falou, Vânia, você não vai mais para a perícia. E foi concedido o seu benefício. Isso, restabeleceram o meu benefício.
chorava, mas não chorava de alegria, porque Deus é fiel na vida da gente. A gente, ele olha, né? A gente tem a luta, nós temos as provas, é para ver se a gente é aprovado na luta, né? E se confia realmente nele. E eu tô aqui, né? Só falta receber, mas eu não vou receber tudo. Eles ainda descontaram tudo, mas pelo menos eu quero só meu benefício pronto. Não importa quanto, nem quanto não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé, igreja. O Pai está na casa. Ei, som. Um pouquinho aqui nessa caixa aqui, né? Eu creio que Deus, Ele tem se falado, tem se revelado de várias formas. E quem sabe chegou pessoas aqui dessa noite aí que está se contando no mesmo estado, né? Que nossa irmã Ivone, que olha para dentro de si, só perda, dificuldade, resolve uma coisa, vem duas piores. Mas o segredo é você continuar adorando ao Senhor. O segredo é não desistir, o segredo é confiar, o segredo é se humilhar na presença do Senhor. Que a palavra de Deus diz que ao seu tempo Ele vai te exaltar em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você louvasse ao Senhor como você nunca louvou antes, de se entregar a Ele. Falar: Senhor, estou aqui na tua casa, Senhor. Por mais que a dor e por mais que situações estejam acontecendo em minha vida, eu reconheço que eu tenho que te adorar, Senhor. Deixa eu ver onde estão esses adoradores aí nessa noite. Se alguém tentar te humilhar porque é crente, crê em Deus, não dê ouvido. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não te deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não te renda porque ele já perdeu. Agora é sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria, sim, contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó passou-se sobre a terra, adorou e falou para todo o inferno escutar. Não saí do ventre da minha mãe e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse o bem de seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alta: amaldiçoe esse Deus e morre.
faz louca, mulher. Tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai o inimigo de Deus, e louvado seja o nome dos do Senhor. Bendito é o Senhor. Você pode aplaudir e glorificar o nome desse Deus maravilhoso em todas as situações. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós falamos isso porque o nosso Deus amado, Ele tem poder de fazer todas as coisas. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, igreja, Ele continua sendo Deus. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer que Deus, Ele vai fazer algo acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Somente quem quer dar um glória a Deus bem alto. Quem um homem que teve o poder de andar sobre o mar, quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ó, Ele com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Ele fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. é nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar este homem que Ele tem poder. E se passar pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. E faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, quando estiver frente ao mar E não puder atravessar, chame este homem com fé, só Ele abre o mar. não tenha medo, irmão, Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. e você vai Deixa eu ver voar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, Chame logo este homem para te ajudar. é nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar este homem que Ele tem poder. E se passarem pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. E faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. O outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou.
Toma o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Chamar o pastor Beto. Ele tem uma saudação para entregar para a igreja aqui também. O Pai está na casa, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso, grandioso e poderoso Deus. Deus de maravilhas, Deus de milagre, Deus de prodígios, Deus do impossível. Graça e paz, amados. Muito boa noite a todos. Todos felizes com Cristo? Todos alegres com o Senhor Deus? De repente, alguns nem tanto, devido a tantas lutas, tantas batalhas e confrontos que cada um de nós enfrentamos nessa terra, mas louvado seja Deus, que mesmo na nossa pouca força, não temos negado a nossa fé. Amém, igreja? Qual é o propósito desses 3 dias mesmo? Humilhação e busca. E estamos espelhando na vida de quem mesmo? Quem foi Esther? Você está se espelhando na vida de alguém e você sabe quem é essa pessoa que você está se espelhando na vida dela? O Senhor nos convidou para participarmos de um evento. O Senhor nos convidou para participarmos, nos envolvermos em um plano, em um projeto, em um jejum, em uma consagração, em uma separação. E Ele nos apontou uma pessoa. E quem é essa pessoa mesmo que Ele nos apontou, a igreja? E quem é Esther? Quem é Esther? Que Deus, do seu trono, traz uma mensagem à sua profeta, e a profeta traz a mensagem para a igreja, que somos nós unidos. A igreja não é apenas um indivíduo, a igreja é coletivo para nós. E Deus falou para nós nos espelharmos na vida de uma jovem por nome de Esther. E quem foi Esther? Quem é essa personagem? Que na casa de 2.500 anos atrás foi uma jovem escolhida pelo próprio Deus, a qual se destacou sobre aquela terra, sobre aquele reino, para ser um instrumento de libertação, de exaltação, de vida, um instrumento para manifestar um novo tempo e uma nova história sobre o povo hebreu. Mas quem foi essa jovem? Uma órfã, sem pai e sem mãe. Era para dar tudo errado na vida dela, apóstolo. Não estava nada apontando para as coisas dar certo. Além dela não ter pai, não ter mãe, é criada pelo seu primo. Criada pelo seu primo. Poderia ser uma jovem cheia de frustração. Poderia ser uma jovem cheia de complexo. Poderia ser uma jovem cheia de sentimento de inferioridade. Poderia ser uma jovem cheia de sentimentos de rejeição.
mas é uma jovem que traz para dentro dela os ensinamentos e as instruções do seu Deus. É uma jovem que traz para dentro dela a certeza e a convicção que o Deus que ela está servindo e que é na vida dela tem um poder de mudar a sua história. Glória a Deus, igreja. Como disse aqui a nossa irmã, veio um tsunami, maremoto, né? Uma coisa em cima do outro, é acidente, é perca, só coisa negativa. Mas o que ela faz um propósito. Está tudo dizendo para mim não congregar porque eu estou triste. Está tudo dizendo para mim não ir para a igreja porque eu estou triste. Está tudo dizendo para mim não adorar a Deus porque eu estou triste. Mas é agora que eu vou adorar. É agora que eu vou louvar. É agora que eu vou engrandecer. É agora que eu vou glorificar. É agora que eu vou servir a esse Deus. Porque eu não sirvo pelo que Ele tem me dado e feito na minha vida, mas eu sirvo e o adoro pelo que Ele representa para mim. Coisa linda, né, igreja? E no capítulo 7, Esther fala algo glorioso e maravilhoso. Na festa dos vinhos, mais um banquete. Esse rei gostava de banquete, hein, igreja? Meu Deus do céu. Mais um banquete. E ela se apresenta ao rei. E o rei diz para ela novamente: até a metade do meu reino, pede-me e eu te darei. E diz ela: se eu tenho achado graça aos teus olhos, se há algum favor para a minha vida diante do meu rei, porque ali no trono, ele não é o esposo dela, não é o homem que está com ela nos aposentos, ali ele é uma autoridade, ali ele é rei. Se eu tenho achado graças, se há algum favor do Senhor para com a minha vida, poupe a minha vida. E se eu tenho algum favor diante do meu rei, poupe também a vida do meu povo. Coisa linda, igreja. Ela está falando, está escrito nas leis do meu Deus, se eu servir a Ele, Ele poupa a minha vida. Está escrito no livro, nas leis do meu Deus, se eu for fiel a Ele, se eu servir a Ele, Ele poupa a minha vida, Ele salva a minha vida e Ele também salva a vida daqueles da minha casa. E o rei diz assim: tu não irás apenas alcançar salvação para a tua vida, como também irás alcançar salvação para todos da tua casa. E não apenas salvação, mas também alcançará exaltação. Porque a forca estava, a sentença de morte estava preparada. Mas aquele que preparou o laço, aquele que preparou a forca, ele quem foi enforcado e humilhado. O Senhor tem exaltação para a tua vida, amém? Foi tempos de percas, foi tempo de muitas batalhas, de lutas e muitos confrontos, humilhações. Foi um tempo de choro, não é isso? Mas Deus está falando que Ele agora tem um tempo para exaltação. Glória a Deus, igreja. 3 dias, Esther também orou. Ela pediu para o tio dela, Mardoqueu, disse: olha, continue orando e ore pela minha vida. Capítulo 5. Né? Ela também escorre de pano de saco, ela também se humilha. Mas aí depois, como é que ela se apresenta na presença do rei?
Como é que ela se apresenta, missionária? Ela tira as vestes cinza, ela tira as vestes de tristeza, ela tira as vestes de angústia, ela tira as vestes de dor, ela tira as vestes de enfermidade, de doença, de prisão, de cativeiro, e ela toma posse das vestes de triunfo, de rainha, de governo, porque ela não foi apenas a esposa do rei, ela foi uma mulher que exerceu autoridade, poder, influência, não apenas sobre o seu povo, sobre os judeus, os hebreus, os israelitas, mas também sobre todas as províncias. Era uma mulher de respeito e autoridade, porque foi uma mulher que se preparou para isso, e Deus nos preparou para isso. O Senhor te preparou nesses 3 dias. O Senhor te preparou. As lutas, as percas, as dores, o sofrimento, as humilhações, faz parte também de uma preparação. Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, perdeu sua família, criado pelo seu primo, mas ela não perdeu a fé e a confiança em Deus. Não percas a fé nem a confiança em Deus, porque Deus tem para a sua vida milagres, prodígios e maravilhas. Amém? Toda sentença de morte Ele está anulando, toda sentença de humilhação Ele está anulando, e Ele tem um novo tempo e uma nova história para ministrar sobre cada um de nós. Vocês querem isso, igreja? Você não está jejuando em vão, você não está se consagrando em vão, você não está aqui nesse propósito em vão. Há propósitos do trono de Deus para a minha e para a sua vida. Glória a Deus, igreja. Agora vamos tomar posse disso, em o nome de Jesus Cristo. E diante dos confrontos, das batalhas, o Senhor vai nos trazer sabedoria, o Senhor vai nos trazer prudência. Ela aprendeu que Vasti, uma mulher linda, maravilhosa, que todos queriam conhecer, mas uma mulher do nariz empinado, uma mulher arrogante, a qual Deus mandou tirar do seu palácio. Então ela sabia que ela deveria usar toda aquela humildade, toda aquela simplicidade, aquela sabedoria que Deus lhe havia dado. Não era em vão. Seja simples, seja humilde, mas sempre com determinação, sabedoria e prudência. Amém, igreja? Nesse dia Deus está acrescentando isso nos nossos corações. Sabedoria e prudência. Arrogância e a soberba não nos leva a lugar algum. A arrogância e a soberba é como uma trombeta que está anunciando a queda e a ruína. Nunca mais se esqueça disso. A arrogância e a soberba é como uma trombeta que está anunciando a queda e a ruína. Glória a Deus, igreja. Mas os mansos herdarão a terra. Amém? Os mansos herdarão, e os pacificadores mais forte, com mais convicção, com certeza do que você tem ouvido e crido. Pode falar, profeta. Quando você se torna uma pessoa pacificadora, uma trombeta está soando sobre essa terra. Uma trombeta está anunciando algo a respeito da sua vida. Uma voz está ecoando. Você não está falando nada que você é, mas uma voz vai à sua frente,
se antecipando aonde você está chegando. Uma voz já fala. Amém? Os pacificadores. Quando você traz essa paz e busca a paz, você é chamado filho de Deus. Uma voz, uma trombeta do trono de Deus anuncia: está chegando um filho de Deus. E por que ele é filho de Deus? Porque ele busca a paz. Tem voz que fala à nossa frente, igreja. São mistérios. Amém? São mistérios. Tem pessoas que chegam num lugar, ela não precisa nem falar nada, somente dele estar presente ali. Há um mover espiritual. Coisas acontecem. Você é essa pessoa. Você traz um sabor a essa terra, o sal dessa terra e a luz deste mundo. Amém, igreja? Então Deus nos trouxe aqui esses dias com propósito. Ai, pastor, mas muitos não vieram. Não precisou muito falar com o rei. Mardoqueu não podia entrar no palácio. Lado de fora. É você que Deus escolheu. Então, às vezes, essa voz que ecoa dentro de nós, podia ter mais pessoas, podia vir mais pessoas. Essa voz, às vezes, nos atrapalha. Até o discernimento, a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor falar aos nossos ouvidos e ecoar em nosso coração. Eu queria que... Filho, é você e Deus. É Moisés e Deus. Amém? Davi e Deus. É você e Deus. É você que é o escolhido. Você quem foi o privilegiado. Você quem foi que Deus chamou, escolheu, amém? Foi você que Deus trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra, porque é através de você, aleluia, que vai jorrar esta fonte de água viva e que muitos serão alcançados, transformados e libertos pelo poder que emana do trono de Deus sobre a sua vida. Jesus podia ter chamado muitos samaritanos, muitos principais, muitos homens poderosos, muitos sheiks que havia ali em Samaria, mas ele esperou uma mulher. Ficou sozinho, ele e a mulher. Porque ele precisa só de você. Ele precisa só de você. E esses 3 dias, Deus tem ecoado em nossos corações. Vou falar para você que Deus falou para ler isso, aquilo. Não, isso não é verdade. Eu que busquei uma palavra, eu pedi: Senhor, traz uma palavra, né? Porque eu tenho ouvido muito isso. Deus falou comigo agora. Não é verdade, fala pela sua palavra, mas diferente. Não, eu busquei a orientação do que você fala assim: Deus falou comigo. É muito sério, irmão. Não sei se nós temos aí essa capacidade, se não for uma influência, uma ligação pelo Espírito de ouvir a voz de Deus, não. Amém? Não sei muito disso, não. Glória a Deus, igreja. Nem sacerdote, nem quis subir no monte, né? Ficar lá embaixo, lá, e quando viu o relâmpago, os negócios lá, todo mundo correu, né? Se Deus falou que não podia se revelar, não pode me ver, filho. Vai ver só pela brecha só, vai ficar de costa ainda, hein? Né? Então é um negócio muito sério. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas a palavra, o verbo da vida, habita dentro de cada um de nós. E você não vai ser mais o mesmo a partir desses dias, em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, amém, por esse momento aí. Que Deus abençoe a vida dos senhores e senhoras, em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tem alguém que quer ir embora, gente? Aleluia. Para quem veio, né, ao culto de quarta-feira, hoje é um culto de um término de uma campanha. Nós iniciamos na segunda-feira, tá? Então nós vamos estender um pouquinho mais, mas deu o seu horário, você fica à vontade. Você que veio participar do culto da quarta-feira, Deus já está falando poderosamente aqui com cada um de nós. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? E eu tenho certeza que a palavra ela tem fortalecido as nossas vidas. E uma coisa que eu tenho falado muito para mim mesmo, né? Eu não quero somente ser impactado pela palavra.
Eu quero ser impactado, mas eu quero ser transformado. Então há uma diferença muito grande. Tem gente que se impacta com tantas coisas, irmão, mas aí a vida não muda, né? Então só o impacto não vai mudar, mas quando você falar assim, Senhor, transforma a minha vida, muda a minha história, Senhor, aí é diferente. Aí o Senhor, ele tem legalidade para entrar no teu coração e transformar a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Que o pastor Beto falou algo muito interessante, está dentro do que o Senhor colocou aqui em meu coração. Passei a tarde meditando realmente no que nós estamos fazendo esses 3 dias, que é jejuar. E eu levei mais para o lado, pastor Beto, que o senhor falou aqui do propósito mesmo. Achei muito testificando mesmo, sabe? Porque às vezes a gente começa algo e se perde, né? Vai se desviando do foco e tudo e tal, e se perde. Mas foi batido esses 3 dias assim, o propósito, irmão, é humilhação. O propósito é você se humilhar. Eu passei a tarde pensando nisso, meditando nisso, e Deus já usou o pastor Beto para as mesmas palavras aqui que ele colocou em meu coração. Achei muito interessante a parte da mulher samaritana, porque na segunda-feira a Rosane ela entrou no quarto, né? E eu estava me derramando na presença do Senhor. E foi muito interessante. Eu estava assistindo um vídeo sobre Esther. Eu não pesquisei, coloquei lá e apareceu Esther, aí eu ouvi, aí depois terminou o livro de Esther, aí começou um outro, que era partes de Jesus, até falei aqui, sobre os milagres extraordinários de Jesus. Aí terminou, eu continuei assistindo, aí veio quando Jesus estava diante da mulher samaritana, que foi o que o pastor Beto aqui falou, quando Jesus estava ali diante da mulher samaritana. E eu, nesses anos todos, eu já preguei sobre essa palavra, mas eu não sei, o jejum ele nos proporciona a sensibilidade. Eu não sei se você sabe disso, né? Quando você faz um propósito com Deus, de estar em comunhão com Deus, independente de você estar na igreja, você pode estar na tua casa, mas você está ali ouvindo louvor na sua casa, porque você está em consagração. Não é qualquer coisa que vai atrair a tua atenção. Então você fala, não, Senhor, eu quero mais de Deus. Então você coloca lá. Hoje em dia tem tantas mensagens, tem tantos filmes, né, de edificação, tem tantos louvores também que edifica. Na realidade, irmão, se a gente fosse sincero mesmo e verdadeiro, nós não temos tempo não, gente. Não tem tempo de ficar vendo aí Faustão, sei lá que desgraça que tem na televisão aí. Não tem tempo não. Se a gente for realmente se envolver com as coisas de Deus, irmão, nossa casa vai ser Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite, Jesus de madrugada. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? E essa tarde, na segunda-feira, foi isso. Estava ali assistindo e tal, e quando tinha a samaritana, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu tinha passado despercebido isso que eu estou falando para vocês, foi que ali foi a primeira vez que Jesus ele se manifesta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Gozado que eu não tinha pegado esse detalhe. Foi a primeira vez que Jesus, até os discípulos chegou, tu se revelou para ela? E Jesus se revelou para aquela mulher como sendo o Senhor de todas as coisas, irmão. A mulher acha que ele é um homem qualquer, a mulher é o Senhor, Senhor, Senhor. Mas quando Jesus vai ali no íntimo dela, mas quando Jesus fala, mulher, chama o teu marido. E ela, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, disseste bem, tu teve 5, esse que tu tens não é teu. Aí Jesus está se revelando que ele é mais do que um homem, ele é um profeta de Deus, ele é um escolhido de Deus. E ali ele se manifesta, irmão, de uma forma tão poderosa que aquela mulher, olha, vejo que tu és profeta. Aí ela começou a olhar para Jesus de uma outra forma, de uma outra maneira. E eu comecei a me derramar mesmo ali na presença de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós falamos tanto de Jesus, irmão, e nós esquecemos que Jesus, ele não é um homem qualquer. Jesus, ele é o profeta de Deus, ele é o escolhido de Deus, ele é o ungido de Deus, ele é aquele que te trouxe aqui nesta noite para se manifestar na sua vida, dizendo assim, ei, eu posso mudar a história da tua vida. Quem crê que Jesus está aqui, irmão?
Durante esses 3 dias e semana passada, nós exercemos isso que nós estamos falando, e às vezes nós perdemos assim os detalhes das coisas. O que nós estamos fazendo são 2 ferramentas, ou se você quiser, são 2 armas poderosas que Deus ele entregou para a igreja. E nós temos que ter esse conhecimento, e nós temos que aprender sobre isso. Afinal de contas, que arma poderosa é essa, apóstolo? Fala assim: há um poder muito grande. Desse jeito aí, há um poder muito grande no jejum e na oração. Irmão, se você quiser escrever, escreve isso, para você nunca mais esquecer, irmão. Deus entregou para você um poder imensurável. É o poder de você entrar na presença dEle e clamar a Ele. É o poder de você se consagrar, é o poder de você se separar. E eu vejo isso claramente ali no Sermão da Montanha. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6, 2 versículos, e depois nós vamos para os últimos 2. É o versículo 5 e 6 de Mateus capítulo 6. Acompanhe comigo aí o raciocínio, então deixe a sua Bíblia aberta ou smartphone. Versículo 5 e versículo 6. E nós iremos ver o poder do jejum e da oração, tá? Nesse texto aí que você abriu, Jesus ele está dando instruções sobre como orar. Tá? Não sei se o seu título fala sobre isso, mas são as instruções de Jesus para os seus discípulos. Tem discípulos aqui de Jesus, irmão? Então Jesus está dando instruções para os seus discípulos de como nós devemos ali estarmos orando. E eu quero pegar 2 passagens paralelas para você entender. A primeira está no verso de número 5 e depois o verso número 6. São 2 chaves poderosas aqui, irmão. Olha o que Jesus diz. E quando... O que Jesus está dizendo? E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Repita comigo: quando orar, não sejam como os hipócritas. E aí Jesus vai descrever, por isso que eu pedi para você deixar aberto. Jesus vai descrever como que os hipócritas eles oram. E Jesus ele está falando que eu não devo orar como os hipócritas. Então ele está dando instruções: olha, não faça dessa forma, porque se você fizer dessa forma, a sua oração ela não vai subir, ela não vai tocar o coração de Deus. E eu me dediquei muito essa tarde nisso, porque nós vamos orar daqui a pouco para ser desfeito obras do mal na tua vida, na tua casa, na tua família. E de repente você é uma pessoa que tem orado tanto, e fala assim: Senhor, mas parece que as minhas orações não chegam, parece que as coisas não acontecem. Quem sabe você está orando como os hipócritas. E Jesus está te ensinando hoje, dizendo assim: ó, não ore como os hipócritas. E Jesus vai descrever. Já no verso 6, olha o paralelo. Já no verso 6, eu quero que você observe a palavra: mas quando orarem. Aí Jesus vai dizer o que fazer. Ele primeiro diz que eu não devo orar como os hipócritas, mas depois Jesus vai assim: mas quando vocês orarem, vocês entram ali no seu quarto e tal, e ele mostra a maneira ao qual eu devo fazer para entrar na presença de Deus. Quem está comigo aí dá um glória a Deus. Então Jesus ele usa a frase quando orar 2 vezes. Isso me chamou a atenção. Na primeira vez Jesus diz: não orem como os hipócritas. Mas Jesus não termina aí. Jesus ele conclui dizendo: é assim que vocês devem orar. E eu pensei, parei aqui, porque eu gosto de meditar na palavra de Deus. E o que foi que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração? Jesus ali ele está estabelecendo um padrão, tá? Um padrão de como eu devo chegar diante dele. É um padrão, irmão, estabelecido por Deus, não é pelo homem. O padrão do homem está no verso 5, mas o padrão de Deus está no verso 6. É assim que vocês vão se apresentar. Você poderá meditar na sua casa aí, porque eu sei que essa palavra hoje é uma palavra objetiva.
só para você ter um entendimento de como é que você vai se chegar daqui a pouco na presença desse Deus maravilhoso. Então vamos lá para os últimos 2 versículos que eu quero liberar aqui para vocês. É o versículo 16 e o versículo 17. Está escrito assim, que Jesus ele se apresenta ali de uma outra dimensão da oração. Então repita comigo, os 2 versículos, 5 e 6. Versículos 5 e 6. Jesus me ensina como eu devo orar. No versículo 16 e 17, aí Jesus ele quer elevar isso. Tem umas pessoas que gostam de usar outro nível, né? Outra dimensão. Primeiro ele mostra como eu tenho que orar, mas agora Jesus fala assim, eu quero elevar vocês. Eu quero levar vocês numa outra dimensão, e é onde ele chega e fala, quando vocês jejuam, então primeiro Jesus se preocupa em oração. Só oração é o suficiente? Sim ou não? Há castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então nós estamos vendo aqui padrões bíblicos, tá, irmão? Só oração não é o suficiente. Aí Jesus fala assim, ó, mas quando vocês jejuarem, ele faz a mesma comparação. Não sejam como os hipócritas. Novamente, Jesus está fazendo menção de um tipo de pessoas, e se vocês não sabem, Jesus está falando dos fariseus. Se você não sabe, fariseus eram os religiosos da época. Eles estavam ali no templo. Então, hoje em dia não é diferente. Tem muitas pessoas na casa do Senhor que agem da forma desses hipócritas, desses fariseus. Eles são religiosos, eles até vêm na casa de Deus, mas eles não querem estabelecer os padrões de Deus para a vida deles. Eles querem os padrões deles. Ah, não, mas eu acho que tem que ser feito assim. Eu não concordo que tem que ser feito dessa forma. Então é o padrão dele que ele quer. Só que aí Jesus chega e fala assim, mas quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas. Mas Jesus continua no verso seguinte, mas quando você jejuar, Jesus vai nos dizer como que eu tenho que jejuar, como que eu tenho que fazer isso. Em outras palavras, Jesus está falando assim, ó, esta é a forma aceitável a Deus. É dessa maneira que eu quero que vocês entrem na minha presença, é dessa maneira que eu quero que vocês jejuem, não é de outra maneira. Interessante que vocês conseguem perceber o paralelo bem próximo que Jesus diz sobre orar e o que ele diz sobre jejuar. Quem conseguiu pegar o paralelo dessas 2 frases de oração e de jejum? Eu quero mastigar isso aqui, porque é uma chave, irmão, que eu vi hoje poderosa, que vai gerar em você um poder de Deus quando você abrir tua boca. Era para você dar glória a Deus, aleluia. Vai gerar em você uma confiança, vai gerar em você aquela ousadia de dizer, Senhor, agora eu sei como entrar na tua presença. Quando você jejuar, não faça dessa forma. De que forma? Como os hipócritas faziam. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Deixa eu dizer para você, ouça com atenção. Quando vocês orarem, Jesus espera que os seus discípulos orem. Não entendeu? É isso que a palavra está indicando. Quando você orar, Jesus está falando para os discípulos. Jesus está considerando que nós, os seus discípulos, iremos fazer o quê? Eu tenho falado um pouco da língua portuguesa, né? Porque a língua portuguesa, segundo, né, é uma das línguas mais difíceis e complexas de se aprender. E nós somos privilegiados porque nós falamos a língua portuguesa, né? E os sentidos da palavra, elas têm uma importância muito grande no que nós estamos falando aqui. Jesus está falando que ele espera que os seus discípulos orem. Não está escrito se você orar. Está escrito isso? Jesus não disse se vocês orarem. Ele disse quando vocês orarem. Igreja, oração é questão de sobrevivência. Jesus está esperando você no quarto da oração.
Quanto tempo faz que você não se chega a Ele? Não é se você quiser. Ah, se eu quiser, eu vou na igreja orar. Ah, eu vou lá. Não é se quiser. Ah, não. Eu só vou se eu sentir. Se eu sentir, eu vou. Jesus não falou isso. Jesus falou assim: quando você orar, eu vou entrar na sua casa, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. E já tem gente entendendo. Aplauda e glorifica o nome desse Deus maravilhoso. Jesus está esperando vocês na campanha. Jesus está esperando vocês nas campanhas que esse ministério tem feito de jejum e de oração. Não é quando eu tiver tempo, apóstolo. Não. Ah, se eu acordar. Não. Esse não é o padrão de Deus. Tem alguém aqui comigo, irmão? Vocês querem o padrão do homem? Ou vocês querem o padrão de Deus? Eu imagino que a maioria de nós aqui concorda que o Senhor Jesus espera que nós cristãos oremos regularmente. Acredito que você vai concordar comigo. Essa é a primeira arma que eu vejo poderosa, é o poder da oração. E como eu creio no poder da oração, irmão. Mandei uns áudios hoje, nós estamos aí numa intensidade, né? Graças a Deus o Claudinei já foi restabelecido e vai surgindo outros Claudinês da vida. Nós estamos na intensidade aí pela vida do Heitor, dessa criança. Hoje eu tirei um tempo para ministrar na vida dos pais, eles são lá de Barretos. Irmão, quando fala de criança, meu coração aperta. E a situação assim, aos olhos humanos, uma bactéria que não está sendo conseguida ser freada em uma criança. Os pais ficaram desesperados hoje. E eu mandei um poder da oração, mandei uma palavra. E passou meia hora, me mandou um áudio. Ai, pastor, muito obrigado, nós estamos com mais fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aplaude e glorifica o nome desse Deus maravilhoso. Qual é a primeira arma? Qual é a primeira arma? Oração. A segunda arma está ligado. É esta. Jesus não disse se vocês jejuar, mas sim quando você jejuar. O que é que isso indica? Isso indica que Jesus espera que jejuemos da mesma maneira que Ele espera que oremos. Assim como eu oro, Jesus também espera que eu jejue. Não parece lógico? Sim ou não, igreja? Você está aqui comigo? Ainda que talvez relutante, porque eu sei que isso acontece, mas você está comigo? Não fique relutante. Eu concordo que esse assunto de jejum, irmão, e de oração, não é aqueles assuntos que as pessoas gostam de dar muito glória a Deus, aleluia, facilmente. Mas eu quero garantir uma coisa para vocês, que quando você se apresentar diante dele, vocês verão a glória dele. Mas quando vocês começarem a orar intensamente, buscar a face do Todo-Poderoso, a palavra de Deus diz: se você clamar a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas. Ou seja, é coisas que não estão diante dos teus olhos, é coisas que vocês não estão vendo, mas você vai lá na oração e fala: Jesus, eu não estou suportando mais, mostra a tua glória, Jesus. E Ele vai começar a anunciar coisas grandes. Eu profetizo, para quem acredita, vai dar um glória a Deus bem alto nessa noite. Amados, jejum e oração estão absolutamente paralelas. Não tem como separar uma da outra. Não tem. Quando vocês orarem, não orem desta forma, mas orem desta. Quando você jejuar, não jejua desta forma, mas jejua desta. Então Jesus põe a oração e o jejum exatamente no mesmo nível. Ele não separa um do outro.
E às vezes nós queremos separar, irmão. Ah, eu já fiz isso hoje. Não. Você toma café puro, ou às vezes você quer colocar o café com leite. Então não tem como misturar, irmão. As duas armas são poderosas para que você tenha êxito diante da luta que você está passando. Sabe por que eu acredito que você deveria glorificar a Deus por esse ministério, irmão? Porque esse ministério ele preza pela palavra do Senhor. Ah, gente, nós prezamos pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é quem vai nos sustentar, irmão. É a palavra do Senhor que vai nos direcionar, é a palavra do Senhor que vai nos dar um norte, é a palavra do Senhor que vai refrigerar a tua alma, é a palavra do Senhor que vai te levantar quando você estiver caído, quando você estiver frustrado. É a palavra. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. A conclusão que eu tenho é que, se Ele tem expectativa que oremos, Ele também tem expectativa para que jejuamos. E a história nos diz que muitos homens de Deus que transformaram o mundo na sua época, chegaram nessa mesma conclusão que eu estou chegando, irmão. Eles não abriram mão do tempo de oração e de um tempo de jejum. Eles não abriram mão. Um deles, Lutero, que foi o reformador do cristianismo. Lutero foi esse, 96 tese. Lutero chegou a essa conclusão, que tem que orar e que tem que jejuar. Mas tem um que me deixa demais, que mexe demais comigo. Eu falei dele no jejum, quem acompanhou a nossa programação. Eu estou falando de um dos mestres e eu já assisti várias vezes a biografia de John Wesley. Se tem uma pessoa que eu tenho como referência para partes da minha vida, John Wesley. Ele disse algo parecido com isso que eu estou dizendo aqui. Eu até escrevi aqui, eu quero que você preste atenção. John Wesley disse assim: estou convencido que se um cristão entendeu a necessidade de jejuar e não praticar o jejum, ele vai se desviar com a mesma probabilidade de um cristão que entende a necessidade de orar e não ora. Forte, né? Estou convencido que se um cristão entendeu a necessidade de jejuar e não jejua, ele vai se desviar com a mesma probabilidade de um cristão que entendeu que deve orar e não ora. Acerca da consagração para o ministério, John Wesley disse: nenhum homem que não se compromete a jejuar todas as quartas e sexta-feira até as 4 horas da tarde não tem como assumir um posto ministerial. Este foi um dos requisitos básicos para ser ordenado no ministério metodista. John Ellis, todo aquele que, eu sou vocacionado, eu quero ser um diácono, eu quero ser um missionário, um presbítero, eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista. Você quer ser? Qual o tempo de jejum que você tira por dia? Qual o tempo de oração que você tem na presença de Deus? Esses valores, irmão, estão se perdendo. As pessoas hoje olham mais o status na vida de uma pessoa, mas não sabem a vida de compromisso que ela tem com Deus. Cuidado. Aí você vê a biografia dele, quantas pessoas eram curadas, renovadas, quantas almas foram ganhas através da vida de John Wesley. Por quê? Porque ele aprendeu a orar e jejuar. Você pode dizer: bem, mas qual é o propósito, apóstolo, de jejuar? É só para tornar a minha vida mais difícil? A resposta seria não. Existem vários propósitos para jejuar e orar. E foi um dos propósitos desse que nós iremos hoje estar aqui encerrando, que foi o propósito de nós nos humilharmos diante da presença de Deus. O propósito de nos desvaziarmos, o propósito de nós chegarmos diante dele e falar assim: Senhor, eu me rendo diante de ti. E antes de eu passar a palavra para a profeta Lucy, que ela tem um ato profético para fazer, irmão, eu quero levar você a esse momento agora, a esse momento de você falar: Senhor, eu preciso me humilhar.
Eu preciso remover de dentro do meu coração, Pai, toda a vaidade. O pastor Beto falou algo muito forte: soberba e orgulho. A trombeta, como é que é, pastor? A trombeta que anuncia a ruína é o orgulho, é a soberba. Tá. A soberba e o orgulho, irmão, está prevendo uma queda na vida de uma pessoa. Então vale a pena você chegar aí e se humilhar diante de Deus. Vale a pena você falar: Senhor, eu quero, Senhor, mudar nessa noite. Eu quero transformar a minha vida. Eu estou sendo impactado, mas eu quero sair daqui com a minha vida transformada em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de desafiar você a sair do seu lugar. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Se você quiser se ajoelhar, ou aí mesmo, se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Vamos estar louvando ao Senhor e você vai estar falando com esse Deus maravilhoso. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mastigar.
apresentamos diante de Ti, Senhor. Jesus. Nós nos rendemos diante da Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Hoje nós trouxemos os maiores ensinamentos para nos mantermos de pé, para que as nossas orações elas sejam respondidas diante de Ti, Senhor. Não é se eu orar, mas é quando eu orar. Não é se eu decidir jejuar, mas é quando eu jejuar. E esse dia é hoje, Jesus. Hoje, Senhor, nós decidimos. Hoje nós decidimos nos consagrar diante de Ti. Hoje nós conseguimos tirar esses momentos, Senhor, para estar na Tua presença, Deus. Para dizer, Senhor, miseráveis pecadores que somos, meu Pai, que precisamos da Tua bondade, que precisamos, Senhor, das Tuas misericórdias, porque são as Tuas misericórdias a causa de nós não sermos consumidos, e as Tuas misericórdias não têm fim, Senhor. Nós temos visto isso, Deus. Hoje é um dia que nós reconhecemos, meu Pai, do poder da oração, Senhor, do secreto, de nós não escolhemos palavras, Senhor, para chegar diante de Ti, mas simplesmente, ó Deus, abrir o nosso coração e nos humilharmos. E a Tua igreja, Senhor, entendeu a palavra hoje, meu Deus, então eles estão prostrados diante da Tua face, Deus. Recebe esta oração, Pai, muda essa vida, transforma, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos ser homens e mulheres de oração. Ah, Deus, que nós possamos, Senhor, tirar dias, momentos para jejuarmos. Porque, Senhor, o inimigo tem pegado pesado, Senhor, em querer destruir as famílias, em querer destruir os relacionamentos, meu Pai. Mas o Senhor tem dado armas poderosas, e hoje nós recebemos 2 armas poderosas, Senhor, para desfazermos toda a obra do mal. Porque o renovo do Senhor está chegando na tua vida. A confiança, a ousadia, porque você entendeu que está na casa do Senhor foi a melhor escolha que você fez esta semana. Foi tirar esses dias para se consagrar, foi tirar esse dia para se apresentar, foi tirar esse dia para jejuar. Então receba, Deus, receba, Deus, receba, Deus, e continue se manifestar em nosso meio, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome